já sentiu que você ainda não estava pronto o suficiente para começar alguma coisa, algum projeto, para se posicionar, para entrar no mercado de trabalho até mesmo, para fazer qualquer coisa? Você sentiu que você não estava pronto o suficiente? Eu sei como você está se sentindo, eu já passei por isso, mas entenda uma coisa: não existe o estar pronto o suficiente, porque se você não for o quanto antes, alguém vai antes de você. E se você não for o quanto antes, você nunca vai ficar pronto. Calma, eu vou te explicar melhor nesse vídeo o que eu tô querendo dizer com isso. Vou te explicar também um ponto muito importante que você precisa entender, que é o medo de não começar, não fazer, esperar ficar perfeito, esperar ficar pronto. Na verdade, é só você se sabotando porque você tem medo de dar errado. Você tem medo do que outras pessoas vão pensar ou você tem medo de falhar. Assiste até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai sair com uma clareza sobre o que eu tô querendo dizer e vai tomar decisões importantes para sua vida. Eu espero, pelo menos. Prazer, eu sou a Duda Santana, sou empresária, tenho uma empresa de posicionamento de marcas, a Lapidari. Comecei a trabalhar com 17 anos e hoje eu tenho 19, moro sozinha e tomei várias decisões que poderiam parecer loucura, mas funcionaram. Para muitas pessoas, eu tinha que esperar estar mais preparada, ou então ainda não estava pronto o suficiente, sabe? E eu vou dizer uma coisa: não esperar estar pronta, né? Entender que o pronto é como eu já estou. Calma, vou explicar melhor isso. Mas agir com ousadia e fazer o meu melhor para poder me tornar cada vez mais uma pessoa melhor me fez alcançar os lugares que eu estou hoje. Me fez viajar a trabalho para vários estados do país, me fez conhecer grandes empresários, me fez trabalhar em um dos maiores ecossistemas de vendas do Brasil, me fez conhecer pessoas influentes, me fez ter ousadia de abrir uma empresa aos 19 anos. Então, sim, você pode, mesmo não tendo anos a fio de experiência, porque você vai se desenvolver. E até uma frase que eu gosto bastante, não é minha, mas eu gosto dessa frase, acredito no poder dela, é que bom você se torna. Então, até você fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, sabe? Você vai errar bastante. Você ainda não vai ser tão bom, não vai ser excelente, você vai precisar fazer pra melhorar. Vou te dar um exemplo bem prático, tá? Hoje, eu tô gravando esse vídeo com o meu celular, é o iPhone 16 Pro Max. A câmera é boa, não vou reclamar, mas eu poderia estar gravando com uma câmera profissional. Eu estou usando um tripé que ele é improvisado. É um suporte de mesa e pra mim atende super bem, porque eu não preciso de um suporte tão grande. Eu gostaria que o meu quadro que eu comprei pro meu escritório já estivesse pronto pra estar aqui na parede. Eu gostaria de já ter a arandela que vou colocar aqui nessa parede pra dar um efeito de iluminação e também uma decoraçãozinha a mais. Eu gostaria que meu bastão de LED que eu comprei pra melhorar a iluminação aqui do vídeo também já tivesse chego. Eu gostaria que minha ring light tivesse chego. Ainda não tenho essas coisas, mas eu tenho que gravar esses vídeos porque eu me comprometi, porque eu sei que são importantes, porque eu tenho um calendário editorial pra seguir. E detalhe, não estou com o microfone, tá o maior barulho aqui no meu escritório porque tá rolando evento aqui, então eu poderia esperar ficar perfeito, mas eu não vou esperar porque eu preciso cumprir com os meus compromissos, porque eu sei o que eu preciso fazer. E assim, de verdade, sendo bem sincero, se você focar no conteúdo desse vídeo, eu tenho certeza que se eu não tivesse falado de todos esses detalhes, talvez você nem teria dado tanta atenção pra eles, entende? E isso é só um exemplo, mas existem vários outros momentos onde eu não estava 100% pronta. Outro exemplo prático, eu não sou a profissional mais especialista com mais tempo de mercado da minha empresa. Eu tenho outros profissionais muito melhores do que eu trabalhando comigo na empresa e ajudando a atender os meus clientes. Mas imagina se eu fosse esperar eu ser a profissional excelente para poder criar a minha empresa, entende? Eu sei aonde eu atuo lá na Lapidari, eu sei qual que é o meu papel na Lapidari e eu sei que para atender os meus clientes eu não preciso ser a melhor profissional porque eu tenho parceiros muito qualificados para isso. O ponto é que todo mundo tem talentos, tem características que são extremamente importantes para alguma coisa que essa pessoa quer fazer. No caso da Lapidari, por exemplo, o que eu faço hoje na Lapidari, ninguém do time poderia fazer como eu, porque eu sou a pessoa visionária, eu sou a pessoa que criou a cultura da Lapidari, eu sou a pessoa que conecta um monte de pessoas, que tem uma rede de contatos muito grande, apesar da minha pouca idade. Então, assim, eu tenho meus diferenciais. Eu não estou pronta em que sentido, sabe? Então, analisa isso. O que você tem que te ajuda a construir o que você deseja? O que você tem que vai te proporcionar construir o futuro que você precisa construir? O que você tem que vai te proporcionar a fazer essa tal coisa que você ainda não está pronto para fazer? E se você precisa desenvolver outras habilidades, se você precisa conhecer mais pessoas, enfim, se você tem algumas coisas que você ainda precisa para você poder realizar essa tal coisa que você ainda não está pronto, se desenvolva nisso, mas também encontre alternativas para poder fazer apesar de ainda não estar pronto o suficiente.
Porque uma hora ou outra você vai ficar. E você só fica fazendo. De verdade. Quanto mais você espera estar pronto, mais o tempo passa. Mais você deixa de aprender muitas coisas na prática. Mais pessoas você deixa de conhecer. Quanto mais você espera o momento certo, mais você se afasta dele, inclusive. Vou pegar outro exemplo aqui. Uma pessoa que espera o momento certo de viajar. Ela fala assim, ainda não é o momento, eu tenho que reformar minha casa. Ainda não é o momento, eu preciso estudar mais. Ainda não é o momento, eu preciso comprar roupas. Ainda não é o momento. Enfim, a pessoa toda hora tá postergando aquela viagem. Mas chegou uma fase que ela postergou tanto que ela envelheceu, ela não tem tanta energia mais para viajar. Ela envelheceu, ela teve outros custos que são mais importantes do que aquela viagem, que ela não pode abrir mão, por exemplo. Sei lá, a pessoa teve filhos, ou a pessoa se casou, e ela vai precisar se dedicar e usar aquele dinheiro que ela usaria para viajar, para cuidar da família dela. O tempo passou e as circunstâncias mudaram. Se você não estava pronto antes e só postergou e não se preparou, então encontrou alternativas para realizar aquela coisa o quanto antes, sabe? Você só foi se distanciando daquela realização. Quantas vezes eu já escutei de pessoas mais velhas, que eu adoro conversar com pessoas mais velhas, tá? Qual é o seu maior arrependimento? Não ter tomado algumas decisões quando eu era mais jovem, não ter viajado mais, não ter saído mais, não ter namorado mais, sabe? Aquela história de você sempre precisa estar pronto para começar. Isso não é verdade, isso são só desculpas que você tá dando porque você acha que o que você sabe não é o suficiente, que o que você tem ainda não é o suficiente. Só começa, depois você melhora. Caramba. Isso me dá agonia, gente. Falar disso me motiva muito, porque eu vejo o quanto de pessoas que já têm potencial, mas não tomam uma decisão, sabe? Porque quer a circunstância perfeita. Ó, e uma coisa muito importante que você tem que ter atenção pra saber se o que tá te impedindo de fazer o que você precisa fazer porque você acha que você ainda não tá pronto é o seu ambiente. Sabe por quê? Porque quando você está num ambiente de pessoas ousadas, de pessoas executoras, de pessoas fazedoras, você dificilmente acha que você tem que esperar ficar pronto. E eu falo isso porque o meu ambiente me influenciou bastante. Teve uma fase da minha vida, tudo no ano passado, vou falar do ano passado. Começo do ano, eu tinha determinado ambiente. Eu ainda tava na minha cidade natal, eu ainda morava na casa dos meus pais. Eu tinha uma sócia que ela era bem receosa, vamos dizer assim, ela era bem pé no chão, sabe? Então eu estava num ambiente que eu tinha que ser mais cautelosa. Até que eu tive uma transição na minha vida, eu já contei essa história lá no vídeo da minha história, que eu vou deixar o link aqui nos cards, mas eu tive uma transição que eu entrei no ecossistema de vendas em Alphaville. Então eu fui trabalhar em Alphaville, num ecossistema que também tinha a ver com a plataforma internacional, com o Pablo Marçal, sabe? E lá naquele ambiente eram pessoas doidas. Sério, pessoas que saíram de outro estado para ir para lá, para poder trabalhar lá, pessoas que arriscaram tudo para poder se desenvolver e poder começar um novo estilo de vida, um novo trabalho, pessoas que saíram da faculdade de medicina, assim, esse tipo de história. Pessoas imperfeitas sendo perfeitamente imperfeitas, sabe? Pessoas que tomavam uma decisão mesmo que não estivesse na melhor circunstância. Um exemplo que eu posso dar para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer, que você não precisa esperar estar pronto, mas sim criar a melhor situação para você ficar pronto, é o seguinte: eu queria muito morar sozinha, sempre quis morar sozinha nova, porque eu queria ter essa experiência, queria ter essa sensação de liberdade. E eu queria morar em Alphaville no começo do ano. E no começo de 2024, na verdade desde 2023, 2022, não sei, eu sempre quis morar em Alphaville. E eu tinha definido como meta que em 2024 eu ia morar em Alphaville. No meu cenário ideal, eu iria morar em um apartamento sozinha, com varanda, com vista, bem localizado, provavelmente na região de Alphaville Industrial, que era onde eu sempre quis. Isso não aconteceu ainda, por enquanto. Mas se eu não tivesse tomado a decisão de criar a situação para eu estar pronta para essa realidade que eu gostaria de viver, talvez hoje eu não estaria morando onde eu estou morando. Talvez eu não estaria morando sozinha aos 19 anos. Estaria ainda na casa dos meus pais esperando a situação perfeita. E isso teria me impedido de conhecer muitas pessoas, de viver muitas experiências, de ter fechado vários negócios. Não tem a ver com o lugar que eu estava, tem a ver com as oportunidades que o lugar que eu estava me proporcionou. Ano passado, quando eu fui trabalhar no clube de venda, que era o ecossistema que eu trabalhava, do Darlan Souza, eu não aceitava muito a ideia de ter que vir para Alphaville todos os dias de tão longe, no horário de pico, por conta do horário que eu entrava na empresa. Lá na cidade que eu morava, tinha um grupo de caronas que a gente pagava por viagem, assim, uns R$ 10 mais ou menos. O Uber pra Alphaville, da onde eu morava, era mais ou menos uns 40 e poucos reais no horário de pico, então compensava muito esse sistema. Ou eu poderia vir de ônibus também, mas essa pra mim não era uma ideia nem um pouco boa. Então a minha ideia seria vir morar mais perto. Mas o que eu podia bancar na época? Eu não tinha histórico no banco, eu não tinha renda mensal garantida que me permitiria alugar um apartamento sozinha. A oportunidade que eu criei e o que aconteceu, e essa oportunidade foi uma bênção pra mim também, foi que eu conheci uma amiga e eu fui morar junto
muito com essa amiga. Então, a gente dividiu o apartamento. Ela tinha um apartamento com um quarto disponível, eu aluguei um quarto dela. Então, eu paguei um valor bem menor do que eu pagaria pra vir todo dia de Uber pra cá. Pude me dar esse luxo de não precisar acordar tão cedo, de não precisar sair tão tarde de um evento e ir até a minha cidade, porque aconteceu já isso várias vezes. Eu chegava tarde, acabava tarde algum evento, alguma palestra, alguma imersão, e eu tinha que ir pra minha casa. Então, era muito inviável isso. Então, o ideal seria que eu morasse perto mesmo. Se eu fosse esperar a situação perfeita pra morar em um apartamento do jeito que eu gostaria, não teria conseguido. E o tanto de oportunidade que eu teria perdido, o quanto de esforço desnecessário eu teria colocado nesse trajeto de ir e voltar todo dia, imagina, sabe? Eu não esperei estar pronta pra morar sozinha. Eu peguei o que eu tinha de recurso, peguei a situação que eu tinha nas minhas mãos e construí uma oportunidade que fizesse sentido com o que eu já tinha, entende? E agora eu estou construindo essa oportunidade para eu poder morar de fato em Alphaville. Hoje eu moro em Barueri, não moro no centro de Alphaville, onde eu gostaria mesmo. Mas por ter vindo para cá, eu estive nesse ambiente, eu conheci mais pessoas, participei de mais eventos. Hoje, graças a Deus, eu tive a oportunidade de morar sozinha num apartamento que é a minha cara, entende? Percebe como é importante você agir apesar de não estar 100% pronto e entender se realmente você está pronto ou não e que o seu ambiente te influencia muito a agir, te influencia muito a abrir a sua visão sobre o que é de fato estar pronto ou não. Se você está num ambiente de pessoas que não arriscam, não se arriscam, você tende a ser a outra pessoa que também não se arrisca. Mas se você está em um ambiente de pessoas ousadas, de pessoas que se aventuram, de pessoas que tomam decisões para construir a realidade que elas desejam viver, você também vai ser uma pessoa assim, porque o seu ambiente te molda. Sério, gente. Tem gente que não acredita nisso, mas eu te digo, te garanto, o seu ambiente forja você. As pessoas com quem você anda, com quem você convive, compartilham de ideias que você vai ou não concordar, entende? Então, para começar, analisa bem o ambiente que você está inserido. Claro, entenda o que você já tem nas suas mãos, que você nunca vai ter a circunstância perfeita, porque, na verdade, a circunstância perfeita é só a sua mente te sabotando para você não tomar a sua decisão de agir, por medo de falhar, por medo de errar, por medo de não conseguir. De certa forma, é a sua mente te protegendo, porque realmente arriscar por algo que você ainda não tem tanta certeza, colocar o pé mesmo sem ver o chão, não é pra qualquer um, não. Realmente dá frio na barriga, mas você age. Quando eu tomei a decisão de vir pra Alphaville, pra Barueri, no caso, eu também tinha muito frio na barriga. E se eu não conseguisse mais conseguir? Quando eu fui morar sozinha, eu pensei a mesma coisa. E eu tô com o mesmo frio na barriga agora, explorando novas oportunidades de vir pra mais perto aqui do meu escritório, de vir mais pro centro de Alphaville. Tô com o mesmo frio na barriga que eu senti antes. A diferença é que eu já tenho um lastro de ousadias que deram certo, apesar do medo, apesar do frio na barriga, então isso me traz mais confiança. É a experiência, né? Quanto mais experiência você vai adquirindo, quanto mais resultados positivos você vai tendo por conta das suas ações, mais chance você tem de executar aquelas ações, sabe? E outro detalhe muito importante: não olhe tanto pro lado ou para baixo, olhe sempre para frente e para cima. Quando você começa a olhar pro seu amiguinho do lado, pro seu concorrente, pro pessoa que tá agindo, quando você começa a olhar para quem tá abaixo de você ou para as decisões que essas pessoas estão tomando, você esquece de olhar para onde você pode chegar. Quem que tá na sua frente? O que essa pessoa fez, sabe? E sinceramente, eu nunca vi uma pessoa bem-sucedida que alcançou um lugar assim admirável. Vou falar de mim agora, tá? Nunca vi uma pessoa que alcançou mais do que eu me incentivar a não agir para alcançar o que ela alcançou. Só pessoas que ou estão no mesmo nível que eu, do meu lado, ou pessoas que estão abaixo de mim, que falam esse tipo de coisa. Não vai, você deveria tomar cuidado. Será que é a melhor decisão? Só pessoas que estão na mesma fase ou embaixo. E sabe por que isso acontece? Porque essas pessoas têm as próprias frustrações. E essas pessoas têm receio de agir porque elas não sabem se vai dar certo, porque elas não têm tanta confiança em si mesmas, sabe? É uma frustração própria da pessoa e ela, ou por querer te influenciar a se manter no mesmo patamar que elas, ou porque elas querem te proteger, ou porque elas não querem te ver numa posição maior, elas acabam te incentivando a não agir, te convencendo de que você ainda não está pronto. Pode ser tanto por algo negativo, essa influência negativa, quanto por proteção, mas acontece. Então, busque conselhos, compartilhe dos seus sonhos para quem já alcançou o que você quer alcançar, para quem está acima de você, para quem está na sua frente, não para quem está atrás ou para quem está embaixo. Até porque, opinião de quem não conquistou nada serve do quê? Sabe? Opinião de quem não conquistou o que você quer alcançar não tem relevância, porque a pessoa não passou pelo que você quer passar. A pessoa não passou pelo que você deseja, entende? E ó, eu vou te falar, é duro ouvir isso, mas às vezes até as pessoas da sua família não vão poder te aconselhar. As pessoas que você mais ama e que mais te amam não vão ser as pessoas que você vai poder escutar. Porque se eu fosse escutar os meus pais, eles me amam mais que tudo. Meus pais sempre me apoiaram em todas as minhas loucuras, mas ao mesmo tempo os conselhos deles, muitas das vezes, não era a melhor decisão pra mim. Se eu fosse escutar os meus pais, eu ainda estaria morando ou com a minha mãe ou com meu pai. Eu não estaria morando onde eu estou morando hoje. Não estaria vivendo essa liberdade que eu vivo hoje. Se eu fosse escutar minha mãe,
100%, talvez eu estaria trabalhando em uma empresa como CLT. Se eu fosse escutar o meu pai, 100%, eu estaria trabalhando como concursada pública, ganhando um teto financeiro. Então, assim, eu amo meus pais, eles me amam, eles querem o melhor pra mim, só que o que eles vivem e o que eles alcançaram e até onde eles chegaram tem a ver com a vida deles, com a visão deles, com o que eles desejam, com o que eles desejaram, sabe? E não necessariamente é a mesma coisa que eu desejo, não necessariamente é a mesma vida que eu quero viver. Por isso que eu sempre peço conselhos e vou atrás de orientação de quem já alcançou o que eu quero alcançar, entende? Isso serve pra você também. E outra coisa, agora só pra finalizar, quem dá o primeiro passo antes, chega antes. E quanto antes você der o primeiro passo, antes você vai se desenvolver, antes você vai errar e aprender com seus erros e antes você vai melhorar. Porque bom nós nos tornamos, certo? E quanto mais a gente executa, quanto mais fazemos alguma coisa, melhor nós ficamos naquilo. E assim, se a vida fosse feita de 100% acertos, nós não aprenderíamos muita coisa. Nós não viveríamos muita coisa. Ninguém nasce sabendo de tudo. Nem todas as suas decisões vão te levar a acertar sempre. Mas tudo que acontece na sua vida tem um porquê de acontecer. E se você não passasse pelo que você passou, você não teria chegado aonde você chegou. Até os erros são importantes. Então, tá tudo bem, sabe? Comece a pensar assim. Sinceramente, o que eu tenho a perder com isso? E o que eu tenho a ganhar? Por isso que é tão importante também você ter uma mentalidade muito forte, porque às vezes pode não dar certo como você planejava. Mas se você tiver uma mentalidade forte, você começa a analisar por cima o que aconteceu e a situação na qual você se meteu depois de ter tomado uma decisão e vai encontrar uma saída. Você vai encontrar, entendeu? Isso acontece. Gente, entenda uma coisa, todo lugar que você entra tem uma saída. Então, qualquer situação que você se meter, você tem como sair dela. Só que toda vez que você passar por uma situação, você vai sair melhor e mais forte. Então, você prefere continuar no mesmo lugar que você está hoje, sem se desenvolver, sem crescer, sem sair do lugar mesmo, ou você prefere se arriscar, errar, bater a cara, enfim, o que for, mas evoluir. Me diz, o que você prefere? E sabe o que faz as pessoas amadurecerem? Não é a idade. Não é mesmo. Eu digo isso porque eu sei que eu sou uma pessoa, modéstia à parte, muito madura para minha idade, mas sabe o que é que faz as pessoas amadurecerem? São as situações que elas enfrentam na vida delas. É o que elas passaram, é o tipo de coisa, de experiência que elas viveram. É isso que desenvolve o amadurecimento de uma pessoa. Então, se você quer se tornar um jovem fora da curva, um jovem empreendedor, uma pessoa que ousa, se você quer ter sucesso, quer alcançar sucesso, se arrisque, porque você nunca vai estar 100% pronto. E você só se torna pronto aprendendo como. E como que você aprende? Fazendo, além da teoria. A teoria serve para 20% do seu aprendizado. Os outros 80% é puramente prática. Então, vai com medo mesmo. Confia em mim. E ó, se você fizer alguma coisa e não der certo, não vem reclamar para mim enquanto não der certo. Tá? Lembre-se do que eu tô te dizendo agora. Tomou uma decisão que você não estava pronto. Não deu tão certo como você esperava? Calma. Olha por cima da cadeira. Identifica onde você está, identifica o que aconteceu, o que você está vivendo. Pensa bem. Eu tenho certeza que você vai encontrar uma saída e que se você não olhar com um viés pessimista, mas olhar com um viés otimista para a situação que você viveu, para aquele erro, para aquela confusão que você se meteu, para aquela situação ruim que aconteceu, você vai ver que aquilo ali te deixou mais forte, te fez aprender, te fez conhecer pessoas importantes. Tenho certeza disso que eu tô te falando. Convicção. Por experiência própria. De várias vezes que eu tomei decisões ruins. Mas eu não me arrependo jamais de nenhuma decisão que eu tomei. Nenhuma, gente. Nenhuma. Toda decisão que eu tomei, eu tenho certeza que me levou até onde eu estou hoje. E que se eu não tivesse passado por aquilo, talvez eu não seria quem eu sou. E uma coisa que eu defendo muito é que eu prefiro me arrepender de ter feito do que de não ter feito. Se inscreve aqui no canal, semana que vem tem mais vídeos. Deixa seu like se você gostou, se isso fez sentido. Compartilha com uma pessoa que precisa ousar, que eu tenho certeza que isso vai servir muito pra ela. Um beijo e até o próximo vídeo.